Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital. Estamos aí hoje com mais um vídeo no canal. Dessa vez não é uma partida de nenhum jogador famoso, mas é, segundo o Chess.com, a melhor partida de 2018. Houve uma votação no Chess.com onde foram eleitas 10 partidas, as 10 melhores partidas de 2018. E essa foi a mais votada. Essa partida ocorreu em Geórgia, nas Olimpíadas de Xadrez em 2018, que ocorreu no mês 10, onde o Brasil participou também. Mas antes de começar a partida, eu queria deixar alguns avisos rápidos. Galera, já curte o vídeo, já deixa o seu comentário sobre o que você vai achar, sobre o que você espera dessa partida ou sobre o que você achou dessa partida após você assistir. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Então vamos lá. Cavalo F3, D5, G3. Aqui as brancas iniciam o ataque índio do rei, o Kia. Cavalo F6, Bispo G2, G6, C4. Aqui poderia seguir com D4. Depois de Bispo G7, Roque e Roque, seguiria um jogo normal do King's India Attack. Mas após G6, as brancas jogaram C4. Seguiu com C6, B3. As brancas pretendem fianquetar o bispo. Nessa diagonal. Bispo G7, Bispo B2, Roque e Roque. Os dois lados rocaram, estão completando seu desenvolvimento para iniciar atividades no centro do tabuleiro. A5, cavalo C3, cavalo E4, cavalo A4, bispo por B2, bispo por B2, cavalo D7, D3. Agora as brancas expulsam o cavalo que vai ter que retornar. Cavalo F6, D4. D4 tem o objetivo de não permitir cavalo C5, que poderia ser jogado em algum momento. E depois de cavalo C5, cavalo E4. E o cavalo teria um posto avançado muito importante. C6, B6. As negras vão brigar pela casa C5. Elas podem aqui agora, em um futuro, jogar o C5. E se branca toma em C5, cavalo toma em C5, e aí sim o cavalo E4 vai ser possível. Torre C1, bispo B7, mais uma peça em jogo. Torre C1, possivelmente observando que a coluna C vai ser aberta logo. Então as brancas já se adiantam em colocar a torre na coluna aberta. Cavalo D3, agora o cavalo olha essa importantíssima casa E5 e também está olhando a casa C5. Torre C8, as pretas também observam que a coluna C vai ser muito importante. Então elas colocam a torre nessa coluna. Cavalo de F, E5. Cavalo por E5, cavalo por E5. A partir desse momento surgem alguns temas táticos, como cravada, ataque à descoberta, entre outros. Depois de cavalo D7, segue dama D2. E aqui as pretas jogam D por C4 e torre por C4. E agora as pretas fazem um lance tático. Cavalo por E5. O cavalo de D3 não pode retomar o cavalo de E5, visto que a dama está sem defesa na casa D2. Torre H4, pretendendo jogar dama H6 seguido de dama H7, checkmate. H5, proibindo o plano das brancas.
torre D1. As brancas finalmente defendem a sua dama e agora o cavalo está livre para fazer atividades no tabuleiro. Cavalo D3 e dama H6. Agora, antes era a dama das brancas que estavam sobre um ataque à descoberta, sobre uma cravada. O cavalo não poderia tomar o cavalo em E5. Agora é a vez das brancas devolverem a cravada. O cavalo não pode sair da casa D3, visto que a dama em D1 a torre em D1 está atacando a dama em D8. Dama D6, torre D3, atacando a dama, e a torre pode vir para fazer alguma atividade na terceira fila. Dama F6, bispo E4. A partir de bispo E4 surgem algumas ideias de sacrifício em H5. Digamos que as pretas façam um lance de espera, só para passar a vez. Qual seria o plano das brancas caso as pretas permitissem? Se as pretas aqui jogam bispo A8, segue torre por H5. Pois, se G por H5, vai seguir dama H7, checkmate. Então, depois de torre H5, se as pretas entrarem nessa linha, elas têm que jogar dama G7. E então, dama por G7, rei por G7 e torre E5, atacando o peão de E7. Mas as pretas não permitiram esse sacrifício. Depois de bispo A6, não existe mais o sacrifício, visto que no final da linha as pretas vão ganhar qualidade. Por exemplo, agora, depois de bispo E6, se torre por H5, não pode tomar de peão, vai jogar dama G7, e depois de dama por G7, rei por G7, torre H4, as pretas têm no final da linha um bispo por D3. E depois de bispo por D3, as brancas estão com uma qualidade a menos. Então, não agora, depois de bispo A6, não é possível mais o lance torre por H5. Então, torre E3, saindo do ataque do bispo, dama G7, dama G7, dama G5, as brancas não querem trocar as damas, torre de D8, dama por E7. E aqui inicia-se uma saga incrível. Eu quero apenas fazer o caminho, mostrar para os senhores o caminho que o rei vai percorrer até H6, onde ele vai ameaçar mate em 2. Vamos lá. Aqui, ó. G1, G2, F3, F4, G5 e H6. O rei vai para G2, depois ele vai para F3, depois ele vai para F4, depois ele vai para G5 e depois ele vai para H6. Duvida isso acontecer? Isso aconteceu na partida e vocês vão ver agora. Torre D1, rei G2, dama A1. A ideia de dama A1 é jogar torre G1 cheque. Bispo por C6. As brancas não querem saber do cheque em G1. Elas vão tomar peões. Rei G1, torre G1, rei F3. Inicia-se a saga do rei ao longo do tabuleiro. Dama F1 com a ideia de jogar dama G2 ou dama F2 se o rei se mover. Rei F4. Dama G2, dama por F2. Aqui, as brancas têm apenas um lance em que elas têm vantagem. E esse lance é muito difícil de ver, porque esse lance é rei G5.
Pois se a torre F3 vai seguir com dama E2, depois de dama E2, bispo por E2, torre F2, as pretas vão ter vantagem devido à exposição do rei branco. Então, depois de dama F2, apenas rei G5 que vai dar vantagem para as brancas. Rei G7, torre F4 atacando a dama, dama por H2, dama F6 cheque. Eu esqueci de dizer, mas depois de dama por H2, as brancas têm mate em 6 movimentos. E não é muito difícil de ver o mate. Ó, dama F6 cheque, rei H7. Agora é um pouco difícil de ver. Dama por G6. Pois, se digamos que F por G6 segue torre E7, depois de torre F7, as brancas vão conseguir matar em alguns movimentos. Então, depois de rei G6, segue rei F8, rei H8 e rei H6. O rei chega na casa que eu falei que ele iria chegar e ameaçar mate em um movimento. Olha, aqui, se F por G6, torre F8 é checkmate, e qualquer outro movimento, como A4, segue 2 mates, um em H7 ou outro em G7. Que partida incrível, meus amigos! O rei fez o caminho G1 para G2, G2 para F3, F3 para F4, F4 para G5 e G5 para H6. Esse movimento o rei fez para dar mate em um movimento, só que as brancas ganharam nessa posição, as pretas abandonam e esse jogo incrível termina. Esse jogo foi jogado nas Olimpíadas de Xadrez por Hilary Pearson e Thomas Laurusas, 2 grandes jogadores. Um tem 2.544 de rating e o jogador das negras tem 2.484. Então são rates bem fortes e as brancas venceram de forma genial. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem aí da melhor partida de xadrez do ano de 2018, segundo o site chess.com, feito por uma pesquisa. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like no canal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das notificações, pois todos os dias está tendo vídeo. Eu solto vídeo ou às 3 ou às 5 ou 6 horas, nesse intervalo de tempo devido à minha agenda aí, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, valeu e até a próxima, falou!